Que prazer estar com vocês novamente, aqui em Prós e Contras, o seu programa de sábado. Olha, eu fico esperando esse dia porque eu quero entrar na sua casa, com todo respeito, mas com o carinho que você me recebe sempre aos nossos convidados. E muito se tem questionado sobre o papel profissional da secretária nos últimos anos. E este é o papo de especialista de hoje. Vamos saber qual é o perfil que as organizações estão buscando quanto à formação dessa profissional. Você quer aprender a fazer um tempero saborosíssimo de feijão e o que é melhor, natural? Você não pode perder o Conversa Temperada de hoje. Prós e Contras está no ar. Regina Celli Covisi. Olha, foi muito interessante porque quando a Regina sentou aqui nessa sala, aqui é o sofá que não é da Hebe, mas é do Almir, não é? Exatamente. Aqui é para ficar descontraída. E nós já de cara falamos um negócio muito interessante, porque eu pronunciei o nome dela, Regina Celli. E ela falou, olha, você é uma das poucas pessoas que pronuncia certo, porque escreve-se Coeli, mas é de origem latina, italiana, que se fala Celli, que, se não me engano, é céu. Céu. Tá bom? Exato. Sem E aí pretensão. eu já deixei a Regina bem à vontade, porque falar sobre secretárias é um papel difícil hoje, né, Regina? Qual é aliás, o que é realmente ser líder dentro desta função ou de qualquer outra? Almir, a secretária, na realidade, esse papel já ficou ultrapassado. Há muito, muito tempo. Quando, veja bem, nós entramos no processo de globalização, as empresas partiram para a competitividade e a busca da excelência. E isso fez com que o papel da liderança fosse fundamental. Então, aquelas atribuições antigas da secretária, atender telefone, arquivar papel... Anotar recadinho. Nossa, isso realmente... Ficar hoje... só incensando o patrão. Não, Não é? pageando. Pageando o patrão. Não, é pageando o patrão, isso aí. Bom, se bem que quando eu comecei, em 1970, isso já era, digamos Padrão. assim... e que já estava também ficando de lado. Sim, porque nós tínhamos atribuições pesadas, né? Então você foi secretária? No começo da minha carreira, sim. Antes de ser socióloga? Não, a minha formação universitária, acadêmica, mas na realidade... É curioso, sabe, Almir? Eu sempre gostei muito de ensinar, que é uma das atribuições necessárias, um dos atributos do líder, né? Nós podemos até nos estender um pouco sobre isso. Então, mas ser líder nasce ou ensina-se a ser líder? Porque é uma questão, talvez, de genética, de feeling, de time, não sei. Veja bem, nós temos líderes verdadeiramente... nascem, mas a tendência das pessoas é confundir carisma com liderança, porque Aí reside um pouco de dúvida. Porque existem verdadeiramente líderes carismáticos, são aqueles que nascem, mas nós temos que... Separar um pouquinho, porque a pouco. liderança, no caso, seria o quê? Chefiar bem um grupo, ter ascendência sobre ele, dominar, digamos? Precisa técnica. E a liderança é uma das técnicas fundamentais. O líder, ele precisa saber exercer sua influência e com certo poder para levar a equipe a atingir as metas que a empresa necessita. Então, o líder é aquela pessoa, digamos que ela dependendo a eficácia do líder, a resposta que ele vai dar à sua empresa tem a ver com o desempenho da sua equipe. Então, o papel do líder, nós podemos dizer... Quem que o líder comanda? A equipe dele. Mas a secretária comanda quem, enquanto líder, digamos? Uma equipe que está subordinada a ela e que ela vai fazer que trabalhe para ela. Mas hoje a figura da secretária, como você mesma disse, já não é muito mais abrangente, ela já não tem outros papéis a desenvolver dentro da empresa? Tem.
E, então, ela não chefia só uma equipe, ela deve ter uma macrovisão de tudo. Tem. Inclusive, as 3 grandes macrocompetências que são exigidas para a secretária hoje seria, primeira, gerenciar times, receber e dar feedback e trabalhar equipes. Então, normalmente, sabe, nós temos que entender que, às vezes, a secretária, ela exerce um papel de assessoramento. De assessoramento, ela pode ser, digamos, uma executiva, é aquela pessoa que ela sai da empresa e vai concluir negócios para a empresa. Inclusive, até representando o próprio diretor, o presidente, que sabe. Claro. Então, aí você vê, nós temos necessidade de aprendizado de idiomas. Agora, é verdade também, e tem também a secretária chefiando e liderando equipes. Regina, por curiosidade, qual é o nível médio, naturalmente escolar, exigido para uma boa secretária? Essa secretária do século XXI é realmente universitário e com conhecimento de pelo menos 2 a 3 idiomas. Isso que eu queria saber. E também, qual é a tendência do mercado? Seria, digamos, marketing, planejamento, financeiro, por onde ela deve caminhar? Se ela, digamos, ela vem aqui, estou pronta, quero ser secretária, estou em busca de um emprego. Ela tem que se preparar, você indicaria qual seria a formação ideal para ela, acadêmica? Bom, a formação ideal seria, hoje, veja bem, Almir, vai depender muito do perfil da empresa onde ela vai prestar serviço, não é verdade? Também. Porque você pode ver, existem pessoas na área de direito se dando muito bem, existem pessoas da área de letras se dando muito bem. Isso aí, sabe, Almir? Mas existe uma matéria fundamental, básica, para todas. Por exemplo, eu acho que qualquer empresa lida com dinheiro, qualquer empresa tem um mercado financeiro. Sim, ela tem que abrange o mercado, ela entra no mercado. Ela tem que ter conhecimento também de finanças. Tá aí. Tem. Mas é isso que eu estou dizendo para você, Almir, depende muito de onde a pessoa vai executar a sua função. Percebeu? Depende muito. E nós temos que ver também uma coisa curiosa, que o Brasil ainda, o papel dessa executiva, que ela vai prestar funções de assessoramento, de chefia, de liderança, tem a ver muito com o nosso nível socioeconômico. Nós sabemos, por exemplo, que existem países onde a pessoa, onde o nível socioeconômico, países subdesenvolvidos, onde esse papel é, digamos, muito... Não é relevante. Nem um pouco. Tá. Agora, você vê o Brasil hoje, porque está aí, nós temos aqui um mercado fantástico, um país industrializado, um país que chega no topo aí no meio da crise, você vê como saiu-se muito bem, a performance brasileira diante do mundo inteiro, estarrecido, porque ninguém esperava, inclusive oriundo de um governo questionável muitas vezes, mas que se colocou muito bem no seu papel nesse momento. Eu pergunto, qual é o papel desta executiva num país emergente como o nosso e para um campo multidisciplinar, digamos, o leque é muito grande? Assumir os desafios. Tá aí. Olha lá, hein? Assumir os desafios, armar-se de toda a coragem que é próprio das mulheres, não é verdade? Lógico. Sabe por quê, né, inclusive? Exatamente. Pela própria maternidade. Às vezes as pessoas perguntam, a mulher ela tem mais facilidade para liderar? Não é que ela tem facilidade, ela tem uma coisa muito a seu favor. Ela é flexível e ela sabe assumir várias tarefas, executar várias tarefas ao mesmo tempo. E tem uma coisa, ela não tem medo de correr risco. Porque ela corre o grande risco que é pôr uma criança no mundo. Que é o maior risco que esse? A maternidade. A maternidade, é o que eu digo. Indiscutivelmente, isso eu já ouvi de grandes pensadores, que a mulher tem a coragem, a mulher tem a valentia e a mulher é muito mais resistente à dor, justamente porque ela consegue colocar no mundo um ser humano. Então, até parindo naturalmente, que deve ser uma dor indescritível e que para a mulher, tá aí. Então, isso também... São colocações paralelas que vale a pena para rechear o nosso papo. Agora, essa mulher valente que você diz, essa secretária objetiva,
que vai em busca, que tem que ter esse idealismo. Então, a liderança tem que ser realmente, como você mesma disse, em todos os lados, atenta a tudo. Atenta a tudo. Almir, nós temos que saber, nós não podemos esquecer uma coisa. Para você exercer essa liderança, você precisa aprender. Existem técnicas, porque você tem que desenvolver essas técnicas para desempenhar bem o seu papel, porque senão o que acontece? Você acaba perdendo a credibilidade junto à equipe. Você perdendo a credibilidade, você fica desgastado. E isso não pode acontecer, percebe? Então, as técnicas são importantes. Você tem que saber ouvir, você tem que aprender a dar feedback. Uma das coisas principais nessa função, nesse papel de liderança, é você promover o desenvolvimento e o crescimento profissional dos integrantes da equipe. É claro. E isso daí você precisa... é essencial. Tem uma coisa muito importante. É gostar. Você precisa ter vocação. E essa vocação é uma vocação assim de gostar de lidar com as pessoas, de saber que você está conseguindo promover as pessoas, aprimorar os talentos. Quando você fala em crescimento, desenvolvimento profissional, vocês têm que lembrar que você precisa dirigir as pessoas, treiná-las, apoiá-las. Olha, na verdade, ela tem que gostar do ser humano, inclusive, né? Não tem a menor Porque se você vai lidar com o ser humano e com elementos que o ser humano proporciona e revela, muitas vezes, grandes surpresas de personalidade, caráter, moral, então você tem que estar mesmo. Regina, por exemplo, hoje as grandes indústrias da nossa grande região aqui, uma região industrializada, elas têm essa consciência dessa profissional, a moderna, atual? Algumas. Ou ainda estão presas àquela figura antiga? Sabe o que acontece na maioria das vezes, Almir? Na maioria das vezes acontece o seguinte. As pessoas vão para o seu local de trabalho e elas levam com elas aqueles princípios, aqueles valores aonde eu devo fazer as coisas certas. E elas se esquecem de buscar as coisas necessariamente certas por fazer. Então, aí, o que acontece? Os profissionais, de uma forma geral, eles têm que entender que eles precisam sair daquela acomodação onde eles estão. Da mesmice. Da mesmice, da acomodação, e tentar descobrir falhas dentro da empresa. Aí você começa... Olha aí, é o faro. Exatamente. Você mostra um trabalho diferenciado, você se revela uma pessoa interessada no produto que você... Exato. Do qual você depende, inclusive, né? Então aí entra um pouquinho de vivacidade, de querer. Agora, os cursos são bons? Porque, olha, a Regina tem uma novidade aqui. Vai haver agora uma palestra, então você que está se preparando aí para entrar nesse mercado de trabalho e gostaria, quem sabe, de aprender. Aliás, o que é que eu digo uma coisa? Eu não acho que não teria nem que gostar só de aprender, é dever de todo mundo hoje aprender. Não é verdade? Então a Regina vai daqui a pouco falar sobre esse curso. Exatamente. E isso que eu digo para você, então, às vezes as pessoas ficam acomodadas atrás da sua mesa de trabalho, Almir, e não lembram de ter um contato com pessoas de outros departamentos, saber, por exemplo, porque hoje nós trabalhamos com processos. O que são os processos? Os processos são os seguintes, são várias etapas por que passam a produção de um produto ou serviço. Então, o profissional ele não deve ficar acomodado, isto aqui não compete a mim, eu já passei para outra mão. Não, deixe saber se passou, se chegou bem, não é verdade? Lógico, não custa nada. Aí você começa a descobrir falhas. Regina, falemos rapidamente do nosso curso. Quando será? É a secretária chefiada e liderando equipes. Chefiando e liderando equipes. Olha aí, que interessante para você. Chefiando e liderando equipes. Então, nesse curso, nós pretendemos ensinar tudo isso que nós falamos aqui, como você vai dirigir, treinar, apoiar, delegar. Você está proporcionando desenvolvimento
profissional dos seus liderados. Nós vamos estar ensinando as técnicas, não é verdade? Lógico, tudo porque bem, técnica. Motivação é importante? É. As maiores queixas que os profissionais têm, quais são? Meu chefe não sabe me ouvir. Não sabe se comunicar. Não sabe fazer a leitura do meu desempenho, não é isso? E nós vamos estar ensinando isso e mais trabalhar em equipes, o que são grupos, Ótimo. quais as diferenças, equipes de alta performance que hoje as empresas estão buscando, não é? Com desempenho acima da média. Quando será? Dia 29 de outubro. Dia 29, de aonde? outubro, na Júnior Consultoria. Olha aqui, Júnior Consultoria. O nosso telefone, 3255. Olha, código 19 para as outras cidades que nos assistem. 3255-0806. Tá aí. Vamos lá, em busca do seu futuro, em busca da sua vitória, em busca realmente da conquista e do seu sucesso, que é o mais importante. Regina Celli. Muito obrigada. Covizzi, muito obrigado por ter vindo. Eu vou um break, não sai daí, não vai perder. Tem mais coisa boa aqui em Prós e Contras.